Beleza, então vamos continuando, né? Espero que eu esteja conseguindo me fazer claro. Tudo bem? A gente vai tentando... Opa, desculpem os percalços aqui. Vamos lá. Retomando, né? Então, veja, nós estamos trabalhando a sentença absolutória, nós já vimos a sentença absolutória própria, a sentença absolutória imprópria, e estamos trabalhando a hipótese da absolvição sumária, já vimos a absolvição sumária no procedimento comum, conforme a redação do artigo 397. Aqui, só para fechar o raciocínio, é bom que a gente perceba que no 397, no procedimento comum, a absolvição sumária se dá quando? Ou quando o juiz está convencido de que não houve crime, ou houve crime, mas está extinta a punibilidade. Vamos conferir? Olha o inciso 1. Então, no inciso 1, a absolvição sumária virá se o fato for típico, mas não for ilícito, existência manifesta de causa excludente da ilicitude. No inciso 2, o fato é típico, é ilícito, mas não é culpável, afastada a hipótese da inimputabilidade por enquanto. Mas o fato seria típico e não seria típico, ilícito, mas não seria culpável. Logo, não é crime. No inciso 3, o fato não é sequer típico, logo não haveria crime. E no inciso 4, o fato é típico, é ilícito, é culpável, portanto, é crime, mas não é punível pelas causas de extinção da punibilidade. Só para fechar esse raciocínio, agora a gente vai ver a hipótese da absolvição sumária no procedimento do júri. Daí o artigo que a gente vai analisar é o artigo 415. Então, lá no procedimento do júri, nós já temos uma certa noção, ele é um procedimento bifásico. A primeira fase, ela é da competência do juiz togado, do juiz singular, e se houver uma decisão de pronúncia, que não seria a decisão de absolvição sumária, né? Se houvesse a sentença, a decisão de pronúncia, nós teríamos o julgamento no plenário do júri. Mas vamos analisar uma outra decisão possível ao final da primeira fase do rito do júri, que seria a de absolvição sumária. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando? Provada a inexistência do fato. O fato não existiu. Não houve homicídio, não houve aborto. Tá? Provado não ser ele autor ou partícipe do fato. Já na primeira fase, ficou afastada a possibilidade do acusado ter sido autor ou ter sido partícipe naquele homicídio, naquele aborto, naquela instigação ao suicídio, por exemplo. Tudo bem? O fato não constituir infração penal. Então, ficou demonstrado que não se tratou de crime doloso contra a vida. Por exemplo, na investigação ou numa denúncia que atribui à mulher a prática do aborto, fica demonstrado que o aborto foi voluntário, espontâneo, aliás, né? Houve um aborto espontâneo, logo não haveria crime, não houve ato para realizar o aborto, uma manobra abortiva para interromper a gestação e destruir, assim, o produto da concepção. O fato não seria infração penal. Ou demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Aqui no inciso 4 nós teríamos as hipóteses de extinção da punibilidade ou excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Então, estas são as hipóteses do 415 que permitiriam que o juiz, na primeira fase do rito especial do júri, absolva sumariamente o réu, não mandando a júri, né, e já absolva, analisando o mérito principal do processo penal para fins de absolver sumariamente. Tudo bem? Então, aqui nós teríamos absolvição sumária, fiz besteira aqui no programinha, absolvição sumária nestas duas hipóteses, ou a hipótese do artigo 397, ou a hipótese do artigo 415 do Código de Processo Penal. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Absolvição sumária imprópria. Quando que a absolvição sumária imprópria existe no nosso ordenamento jurídico? Lembra da absolvição sumária do rito do júri, lá no 415? Voltando para o 415, no inciso 4, diz lá que é uma das hipóteses de absolvição sumária, demonstrar a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. E daí a gente desce analisar o parágrafo único do 415. E ele diz assim:
não se aplica o disposto no inciso 4 do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do artigo 26 do Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. Única tese defensiva. Então, como que funciona? No rito do júri, na primeira fase, poderia haver absolvição sumária do acusado pela inimputabilidade? Poderia. Por quê? Porque aqui nós já teríamos, deixa eu compartilhar para vocês aquele meu esqueminha, que a gente já está relativamente acostumado. Então, deixa eu abrir aqui. Então, olha só. O rito dos crimes dolosos contra a vida, assim, bem sucintamente, ele começaria com denúncia, o juiz rejeita liminarmente ou recebe, se recebe, cita, citou, manda a resposta à acusação, haverá a réplica e daí uma audiência de instrução, debates e julgamentos. Então, nós teríamos aqui a instrução do processo, tudo bem? Oitiva de testemunhas, da vítima, se foi tentado homicídio, os debates e o julgamento. No julgamento, nós temos 4 decisões possíveis: pronúncia, impronúncia, a absolvição sumária, que nos interessa agora, e a desclassificação. Então, veja só, a absolvição sumária aqui no rito do júri, ela vem depois da instrução. Depois da instrução. Ou seja, o Estado, a acusação aqui na instrução, já pôde provar que foi o réu que, embora inimputável, foi o autor do delito de homicídio, por exemplo. Olha, foi o inimputável quem matou. Então, esse inimputável pode ser absolvido sumariamente? Aqui poderia, porque essa absolvição sumária imprópria, que nós estamos tratando aqui, ela vai, obviamente, impor ao réu, né, ao acusado inimputável, uma medida de segurança. Então, não teria problema aplicar a medida de segurança nesta absolvição sumária, porque o Estado já teve a oportunidade, durante a instrução processual, de demonstrar que foi ele, que foi o inimputável quem praticou o crime. Aí, o juiz absolve sumariamente, mas de maneira imprópria, impondo medida de segurança de internação em hospital de custódia ou de inclusão em sistema de tratamento ambulatorial. Tudo bem? Mas veja só a ressalva aqui da parte final do parágrafo único. Salvo quando esta for única tese defensiva. Então, para que haja a absolvição sumária imprópria no rito do júri, nós precisamos de que a tese defensiva seja no único sentido da inimputabilidade. É basicamente o advogado falar em resposta à acusação, assim, juiz foi mal, é inimputável, isso está demonstrado pericialmente dentro do processo, logo requer-se o reconhecimento da inimputabilidade como causa de afastamento da culpabilidade. E daí o juiz, analisando essa tese defensiva única, poderia absolver sumariamente para aplicar a medida de segurança. Tudo bem? Se houver tese defensiva múltipla, por exemplo, na resposta à acusação ou na audiência durante os debates, a defesa fala, excelência, tem inimputabilidade, entretanto, não foi o réu o autor do delito. Aí nós temos teses defensivas múltiplas, o juiz teria que pronunciar, porque ele não seria a autoridade competente para analisar a tese do álibi, né? Da negativa de autoria. Teria que mandar ao plenário do júri, para que daí o plenário do júri analise primeiro a tese da negativa de autoria e depois a tese da inimputabilidade. Mas para o nosso ponto aqui, né? Para a nossa discussão em relação à absolvição sumária imprópria, caberia aqui no rito do júri, na primeira fase, quando é única tese defensiva, tudo bem? E quando ele é inimputável nos termos do artigo 26, ou seja, portador de uma doença ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Tudo bem? Bom, está dando 10 minutos de vídeo,
a gente vai fazer, vamos precisar fazer mais um vídeo, ou dois até, para finalizar aqui as espécies da sentença penal absolutória. Um abraço, até o próximo vídeo.